Blá 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 blá. Galera. Fala, galerinha. Fala, galera do canal Top 10 Mais, eu sou o Gustavo Consentino. Nossa, eu já acordei com uma cara de sono. Acabei de acordar às 7 horas da manhã pra gravar. Tem demência? Dá um cafezinho aí, por favor, quero café. Nossa, mas tá muito fake. Você não gosta de café? Era pra usar o meme do quero café só. Quero café! Quero café! Esse programa aqui tá uma... Galera, como vocês podem ver, nós mudamos de cenário, mudamos de endereço também. Então a gente tem várias referências aqui, esse cenário lindo e iluminado. Escreve aqui embaixo o que vocês acharam do cenário novo. Hoje nós vamos conhecer as top 10 pessoas que sobreviveram ao impossível. Acompanhe então a história de Harrison Walkin. Esse cara, ele sobreviveu a um naufrágio, e não é qualquer naufrágio não. É naufrágio ou náufrago? Não. Harrison era um cozinheiro em um barco rebocador que naufragou em maio de 2013. Depois de fortes ondas afundar a embarcação, ele se trancou em uma sala. O mano foi ligeiro e pelo visto não dormiu nas aulas de física. Isso porque ele descobriu uma bolsa de ar e conseguiu sobreviver por mais de 2 dias com apenas uma lata de Coca-Cola. Ele ficava sentado em 2 colchões tentando flutuar, porque sabia que a água gelada poderia piorar ainda mais a situação. Mas já reparou que quando estamos na merda, todas as coisas parecem dar mais errado ainda? Haviam tubarões e barracudas lá fora que estavam comendo os restos mortais de outros membros da tripulação do barco. Ele foi resgatado a 30 metros de profundidade, aproximadamente a 30 quilômetros da costa da Nigéria. Who's free flying? A próxima história é de um velhinho de 75 anos. O nome dele é Khalid Winsett. Dá uma dosinha que ele se afundou na merda, coitado. É verdade, ele caiu na cocô, mano, na casa dele. Khalid, um aposentado de 75 anos de idade da Virgínia, usava um dos cômodos de sua casa para ficar ali relaxadão, de buenas, até que um dia aconteceu um acidente. O chão e as paredes do cômodo cederam e ele tinha caído através de uma fossa de suas próprias fezes. Ele ficou preso por 3 dias e não conseguia sair do buraco de 1,5 metros porque ele tinha paralisado parcialmente seu corpo após um acidente cerebral vascular. O senhor de 75 anos não parava de gritar. Foi quando um funcionário do correio ouviu os seus gritos e acabou chamando o resgate, que o salvou depois de muita angústia. Qual que é o nome do último furacão que teve aí? Joelma, né? Joelma? Katrina, não. Katrina? É Joelma, amor. Nope. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Quem acompanhou essas últimas histórias que aconteceram lá nos Estados Unidos, dos furacões, tornados e tudo aqueles desastres que aconteceu lá, a história de Matt Sutter é impressionante. Ele sobreviveu a um tornado. O cara foi capturado por um tornado, depois caiu, e acompanha o resto da história dele aí que vocês vão entender. Em 12 de março de 2006, Matt, um estudante de 19 anos de idade de Missouri, foi levantado de um trailer por um tornado. As únicas lesões que ele teve foram cortes pequenos e um ferimento na cabeça que levou 5 pontos. Após a aterrissagem, ele chegou à casa de um vizinho para logo encontrar seus outros familiares que haviam sobrevivido. Nossa próxima história é de Mauro Prosperi. Esse cara tem mais... Ah, é verdade. Nossa, de onde tirei Joelma, velho? Nossa próxima história é de muita superação. O nome dele é Mauro Prosperi. Esse cara enfrentou o deserto do Saara sozinho. Em 1994, Mauro entrou para a Maratona das Areias no deserto do Saara. Os participantes foram orientados a não avançar durante uma tempestade de areia, o que é exatamente o oposto que Prosperi fez. Ele acabou fora do curso e passou mais de 36 horas sem comida e sem água. Prosperi encontrou um santuário muçulmano onde ele comeu morcegos e usou sua própria urina como uma fonte de hidratação. Não querendo morrer dessa forma, ele tinha tentado se matar cortando os próprios pulsos com uma faca que ele tinha. Pela desidratação, seu sangue acabou ficando mais espesso e coagulando, impedindo que ele tivesse uma hemorragia. Após 9 dias de aventura do deserto do Saara, Prosperi foi encontrado e levado para um hospital próximo, que terminou de salvar a sua vida. A próxima história eu não gosto nem de contar pra vocês, porque toda vez que alguém me conta uma história de avião, eu entro no avião pra viajar e eu já fico com muito medo. Não sei se você é assim, mas eu sou assim. Então conheça a história de Juliane Kopp. Em 24 de dezembro de 1971, a aeronave
Lanza Flight 508 foi atingida por um raio e se dividiu sobre a floresta tropical peruana, levando à morte de 91 dos 92 passageiros daquela aeronave. Juliane estava ainda afivelada em seu assento quando ela caiu de uma altura de mais de 3.050 metros da floresta. A garota de 17 anos de idade sobreviveu ao acidente com um corte grave em seu braço direito, uma clavícula quebrada e um olho inchado fechado. Ela não conseguia enxergar nada. Com apenas doces que ela encontrou de alimento, Juliane passou 9 dias fazendo seu caminho através da vegetação da floresta, até que ela encontrou um riacho e o seguiu até encontrar um barco e um abrigo. Neste ponto, o ferimento em seu braço estava gravemente infectado. Foi aí que ela teve a ideia de pegar a gasolina que estava lá dentro do barco, jogar contra o seu braço, e ela pôde ver dezenas de vermes rastejantes saindo de sua pele. A garota, preocupada em não roubar o barco, permaneceu ali até que seus salvadores viessem e a levassem para o hospital. Essa próxima história eu lembro muito da minha mãe. Toda vez que eu saio, mesmo com a idade que eu tenho, ela sempre fala: não vai tomar nada de estranho, ou não vai conversar com estranho, ou não vai fazer qualquer coisa com estranhos. O nome desse cara é Rick Med. Ele foi drogado por um mochileiro. Katrina? E dá uma olhada no que deu essa história. Em 2006, Rick, um australiano que tinha sido drogado por um mochileiro após seu carro ter quebrado, sobreviveu 70 dias no interior australiano. Rick tinha construído abrigo próximo a uma barragem e sobreviveu por comer sanguessugas cruas, gafanhotos e sapos. Em vez de avançar para encontrar civilização, ele permaneceu principalmente em seu abrigo. E após acidentalmente saltar na frente de um jipe de um fazendeiro, Rick foi levado ao hospital, onde ele foi tratado por desnutrição. E ficou tudo bem. Essa próxima história eu nem tenho muito medo, porque eu nunca vou chegar nem perto de um urso. Nem quando eu vou no zoológico eu gosto de chegar perto desse bicho que é monstruoso, um dos mais fortes da natureza. É monstruoso, só porque tem urso. Quê? Fofinho é o que você tem na sua prateleira. Quando chegar um na tua frente, quero ver se você vai ter coragem de enfrentar. Nem! Em agosto de 1823, Hugh Glass fazia parte de um grupo em Perkins County, na Dakota do Sul, quando ele foi surpreendido por um urso pardo com 2 filhotes. Seus parceiros mataram o urso, mas Glass foi deixado com as costelas totalmente expostas, ferimentos agressivos e uma perna deslocada. Então os homens optaram por permanecer com ele até ele morrer, mas pouco depois o grupo acabou desistindo, achando que ele já tinha morrido, porque ele ficou inconsciente. Mas passou um tempo, ele ganhou a consciência novamente e ele usou o próprio urso para se proteger. Ele inclinou-se contra uma árvore podre para deixar as larvas comerem sua carne morta para evitar gangrena. Ele sobreviveu incríveis 6 semanas com raízes e frutos até que ele chegou ao rio Cheyenne. Ali ele correu para amigáveis nativos americanos que lhe deram suprimentos suficientes até que ele finalmente conseguisse voltar para Forte Kiowa, onde ele morava. O filme O Regresso, de 2015, estrelado por Leonardo DiCaprio, é baseado na história de Hugh Glass. Essa história é outra história que eu não corro risco nenhum. Essa mulher saiu pra caminhar por 17 dias. Às vezes eu vou sair aqui em casa pra uma caminhada, eu chamo minha namorada pra caminhar 30 minutos, pergunto se ela quer. Qual que é a sua resposta quando eu te chamo pra caminhar? Qual a chance? Então eu conheço a história de Amy Racina, a garota que saiu pra andar durante 17 dias. E se liga na história dela. Amy planejou caminhada de 17 dias na Califórnia, no Parque Nacional de Kings Canyon. No 12º dia, Amy estava caminhando em uma colina que a levou a cair em um barranco de 18 metros, onde ela quebrou os ossos das 2 pernas e quebrou seu quadril. Sabendo que ninguém viria procurá-la por mais 5 dias, ela passou 3 dias e noites se arrastando com suas mãos através da ravina, até que uma pessoa escutasse sua chamada por socorro. Essa história de Aaron Helston me lembra muito os Jogos Mortais, no qual os participantes tinham que cortar os próprios membros para poderem se salvar. Dá uma olhada que bizarra essa história desse rapaz. Em abril de 2003, Aaron Helston estava escalando através do Blue John Canyon em Utah. Durante sua escalada, uma pedra tinha desalojado e prendeu seu braço contra uma parede de pedra. Ele sobreviveu 5 dias com pouca água e 2 burritos. Nos primeiros 3 dias, Aaron fez o que pôde para tentar puxar seu braço afora, mas para seu espanto falhou. Depois disso, ele começou a se preparar para amputar o seu braço, uma das escolhas mais difíceis de sua vida. E para fazer isso, ele teve que quebrar seu próprio rádio e ulna e passar 1 hora removendo o resto do braço com um canivete. Imagine o sofrimento desse rapaz. Ele tinha 12,8 km de caminhada para encontrar seu caminhão, mas felizmente correu para uma família que deu a ele água, Oreos e alertou a polícia. E 6 horas após amputar seu braço, Aaron foi resgatado. Mais tarde, Aaron escreveu o livro 127 Horas, uma empolgante história de sobrevivência, ao qual foi base do filme 127 Horas. Pega essa história de Norman Olmsted Jr. Esse menino tinha 11 anos na época quando ele se salvou sozinho.
é impressionante. Eu acho que se fosse eu no lugar dele, eu só ficava sentado ali rezando pra Deus pra alguém me salvar, não fazia mais nada, eu travaria. Se liga só na história dele. Norman tinha 11 anos de idade em 1979, quando seu avião caiu nas montanhas de San Gabriel durante uma nevasca. Seu pai morreu durante o acidente e ele foi deixado com a namorada de seu pai, que se chamava Sandra. Infelizmente, durante uma tempestade, Sandra caiu montanha abaixo e morreu. Contra todas as probabilidades, Norman mergulhou à frente e fez a caminhada abaixo da montanha, até que 9 horas mais tarde ele foi finalmente resgatado. Em 2009, Olmsted lançou o livro Crazy for the Storm, contando a história de sobrevivência. Pra você que tá olhando minha camiseta do Game of Thrones do anão desde o começo do vídeo, esse boné da Arlequina, quem está nos patrocinando é nosso parceiro de sempre, a Piticas Jardim Sul e a Piticas Morumbi Town. Você gostou desses produtos, basta você ir aqui na descrição do vídeo, tem todos os dados, telefone, tudo que você imagina. Vai lá, compra, pede pra sua mãe comprar, ou se sua mãe não quiser comprar, se você tiver dinheiro, vai lá que dá vontade de comprar a loja inteira. Galera, finalmente chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça que é muito importante você se inscrever no canal, comentar e curtir. Se você fizer essas 3 etapas, você ajuda a gente a ganhar muita relevância no YouTube, rumo ao crescimento desse canal. Então, meu muito obrigado.